Já conversamos várias vezes aqui no canal sobre o que pode trazer Gojo de volta à vida. No capítulo 258 mesmo, Shoko revelou algo interessante sobre o tratamento com a energia reversa e a rejeição do paciente. Mas será que um paralelo no mangá pode até mesmo indicar se Satoru escolheu o norte ou o sul no capítulo 236? Vamos analisar cada detalhe e descobrir a verdade por detrás dessa possível ressurreição. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui fazer um paralelo muito interessante sobre o possível retorno de Satoru Gojo, sobre uma batalha, sobre um combate que já aconteceu no mangá e que no final do 260 temos um paralelo idêntico. Isso foi identificado pela Emanuela Gonzalez lá no Twitter e eu gostei pra caramba da thread dela e eu decidi trazer em formato de vídeo pra vocês. E é claro, né, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos. E se você puder, me siga lá no Twitter também, porque lá a gente sempre tá discutindo e conversando. Basta seguir lá, @LPGeekBrasil, porque eu sempre tô comentando sobre o mundo dos animes e mangás e threads interessantes estão aparecendo por lá. E é claro, eu trago aqui pra vocês, mas também aparecem por lá pra gente comentar. E se você vai me seguir lá no Twitter, também me siga aqui no YouTube. Se inscreva aqui no YouTube e nos fortaleça, nos ajude ainda mais para fazer com que a plataforma indique os nossos vídeos por aí. Desde que Satoru Gojo acabou morrendo ou sendo derrotado pelo Sukuna no capítulo 236, nós temos conversado aqui no canal sobre vários fatores que podem trazer o personagem de volta. Vários fatores, várias ideias que podem trazer o professor de volta para o campo de batalha. Nós temos o estancamento do sangue pela técnica do Arata, o que poderia impedir com que Gojo morresse de hemorragia. Nós temos o aumento da produção de energia amaldiçoada pela Utahime. Quando a personagem dança, podemos ver um aumento tanto da técnica amaldiçoada quanto também do poder amaldiçoado do feiticeiro que está no radar, que está no raio da sua dança. E nós também podemos ver que a cura feita pela Shoko pode ser aprimorada através da técnica da dançarina, da Utahime. Então, esses três personagens são extremamente cruciais para a gente entender que o retorno do Gojo é muito possível. A gente já está comentando sobre isso há muito tempo, então todas as peças foram se encaixando pouco a pouco para que o personagem pudesse retornar. Só que no capítulo 258, a Shoko nos trouxe uma informação tremendamente interessante para nós. O tratamento com a energia reversa pode variar devido à rejeição do paciente. Isso combina com aquilo que é dito no capítulo 236 no aeroporto. Gojo escolherá o norte ou sul. Esse é um ponto importante. A sua escolha é de suma importância para que a cura da Shoko possa acontecer num personagem. Não basta somente a Shoko querer curar. O Gojo tem que querer ser curado. O discurso que ele estava no capítulo 236 era um discurso que ele havia aceitado a sua derrota, de que ele já tinha cumprido seu papel. Ou seja, a energia reversa da Shoko não funcionaria, porque o personagem já teria escolhido o seu caminho, que era o caminho da morte. Mas depois que o Nanami conversa com ele, talvez o seu destino tenha mudado, como nós vimos no final do capítulo 260. Então que começa um grande paralelo de forma muito interessante do final do capítulo 260 com os capítulos 51 e 52. E eles são tremendamente mais importantes do que qualquer um imaginava. Esses capítulos são muito mais importantes do que nós imaginávamos. Isso porque eles possuem um paralelo perfeito sobre o que aconteceu no capítulo 260 e o que acontecerá no capítulo 261. Antes de a gente começar a falar sobre este ponto, sobre as referências do capítulo 51 e também do capítulo 52, vale lembrar que o capítulo 51
essa capa do capítulo 51, ela é referenciada várias e várias vezes em muitas publicidades sobre o mangá de Jujutsu Kaisen. Nós tivemos vídeos promocionais relacionados ao volume 25 e 26, um pôster promocional de ano novo, várias referências, várias ideias ligadas a essa capa. Durante todos esses meses, esse foi o principal presságio para o retorno do professor. E quando nós observamos o primeiro quadro do possível retorno dele no capítulo 260, qual é o olho que nós temos como referência? O olho esquerdo de Satoru Gojo mais uma vez. Sempre que Gege quer indicar alguma coisa sobre o retorno do personagem, sobre uma ação de Satoru Gojo, ele sempre indica o seu olho esquerdo. Seguindo assim, então, com um paralelo referenciado ao capítulo 51 e 52, quando nós observamos a chegada do Todou no capítulo 259, nós observamos que tem o mesmo formato de Shibuya. Todou aparece quando Yuji precisa se animar novamente para que ele continue a lutar, formando assim uma dupla de combate que em breve iniciaria a sua batalha contra o Rei das Maldições. Outro ponto interessante é observar que a nota final do editor, tomada as palavras do narrador sobre o Sukuna, tem a mesma essência da nota e atmosfera inicial do capítulo 51. Os irmãos lutarão contra uma maldição de grau especial que está em condições que tornam aparentemente viável ser derrotada pela dupla de irmãos. Mais uma vez, nós temos esse grau de duplicidade desse paralelo entre um feiticeiro de nível especial com uma maldição de nível especial. Sim, Gege Akutami está indicando todo um paralelo em seus devidos graus entre Sukuna e Hanami. E então que vem o grande paralelo. No capítulo 260, vemos a dupla se iniciar mediante a esse combate contra o Rei das Maldições. Mas o clima do combate é completamente interrompido pela figura da chegada de Gojo, como acontece no capítulo 51. Além disso, uma expansão de domínio não é completamente conjurada. Um paralelo entre Sukuna e Hanami, mesmo que seja verdade que a expressão expansão de domínio veio do Gojo, isso não muda o fato, isso não muda o paralelo. E aqui nós temos então dois pontos extremamente interessantes. Porque o primeiro é que Hanami também iria expandir o seu domínio até a barreira ser quebrada. No capítulo 260, o Sukuna iria expandir o seu domínio porque já estava com seu selo posicionado. Mesmo que seja o Gojo quem tenha falado expansão de domínio, isso não muda o fato de que o Sukuna expandiria o seu domínio, já que o selo já estava pronto na sua mão direita. Outro paralelo muito interessante aqui é o simbolismo entre a barreira aplicada no campo de batalha em volta da escola de Tóquio e também a morte de Satoru Gojo. Ambas separam Gojo do combate e o distancia da situação perigosa que seus alunos passam devido à sua ausência física. Então é muito interessante porque, estando na morte ou estando fora da barreira, o Gojo não sabe o que está acontecendo com seus alunos. É por isso que ele decide voltar para o campo de batalha, é por isso que ele decide quebrar a barreira para primeiro saber o que está acontecendo no campo de batalha. E só lembrando que boa parte dos corvos da Mei Mei foram dizimados na expansão de domínio do Rei das Maldições. Então, até aquele momento, provavelmente ninguém estava acompanhando, ninguém estava mais vendo a transmissão sendo realizada pelos corvos da personagem. E por isso, o Gojo não sabia o que estava acontecendo, não tinha ideia sobre o que estava acontecendo na batalha do Todou e Itadori versus o Sukuna. Então, o rompimento da cortina é semelhante ao retorno do Gojo da morte. Pelo olhar do Sukuna e pelos comentários do narrador, já somos levados a supor que ele continuará com o paralelismo, avançando para o capítulo 52 com o título de Incomum, com esse título focado no personagem diretamente. Porque assim como Hanami, Sukuna também mostra preocupação em enfrentar novamente o ilimitado do Gojo.
Para capturar isso, devemos adicionar o comentário mental do Sukuna no capítulo 250. Quando Yuta está prestes a usar os cortes do Rei das Maldições contra o Sukuna se questiona se o Okutsu estaria usando ou se poderia usar o ilimitado. Mas ele logo descarta essa ideia devido o garoto não ter os 6 olhos. Como nós sabemos, como já comentamos aqui, outros feiticeiros podem ter o ilimitado, mas o Gojo é o único que pode manipulá-lo por causa dos 6 olhos. Sem os 6 olhos, não tem como manipular o ilimitado. E ainda mais, seu olhar assustado ao ver a sombra no capítulo 260, junto ao comentário do narrador, demonstra que sua preocupação era real, porque enfrentar o ilimitado naquela altura do campeonato seria cruel demais para ele. Outro paralelo que acontece entre o capítulo 51, capítulo 52 e o capítulo 260 é o destaque do olho esquerdo. O olho direito está coberto por cabelos, pela forma ali do cabelo de Satoru Gojo. Quando o Gojo encontra o primeiro inimigo que deve derrotar no capítulo 52, a forma do seu cabelo está extremamente idêntica àquilo que vemos no capítulo 260. Da mesma forma como ocorre neste capítulo, até a sensação de movimento do cabelo é semelhante ao capítulo 52, mostrando para nós definitivamente sobre esse paralelo de forma bem interessante. Outro ponto que se deve se destacar é que, curiosamente, o Yuji novamente não percebe a presença do Gojo como no capítulo 52. Isso se justifica porque o lado onde o Gojo aparece é o mesmo lado onde o Yuji não tem o campo de visão. No capítulo 52, quem salva o Yuji de não ficar no caminho do roxo é o Todou. Isso porque em seu estado de Black Flash, nada tira sua concentração. O Yuji quase virou camisa da saudade quando ficou no caminho do roxo. E aqui que nós observamos vários paralelos acontecendo ainda de forma interessante. Gege também tem satisfação de ver que seus personagens avançam além dos seus papéis estabelecidos no script, de quando ele começa a perceber que um personagem pode ir além do que ele havia planejado. No comentário do guia oficial do capítulo 32, Gege revela esse desejo como um vício, visível no arco de intercâmbio. Isso é relevante para entender porque no capítulo 51 e no capítulo 52 é pronunciado o retorno de Gojo na batalha decisiva de Shinjuku. Porque, por mais que ele visualize a forma como ele quer que o personagem chegue a um certo destino, ele não se segura ao entender que seu personagem pode ir muito mais além do que ele havia planejado. Então vemos que esse desejo influenciou o Gege a tomar uma grande decisão no capítulo 52. Conforme ele fala no guia oficial, nos comentários referenciando ao capítulo 52. Se ele quisesse escrever o Todou e o Yuji de forma clichê, eles teriam derrotado Hanami e o Gojo teria que cuidar do resto. Gege, então, meio que se arrependeu de não ter matado Hanami pelas mãos do Todou e do Itadori naquele momento, porque ele acreditava que Hanami poderia ser morto daquele jeito. Mas a história continuou, porque ele mesmo fala que isso faz parte da execução do seu script. Ele pensou que teria a mesma sensação de personagens que saem fora e ganhem vida além do que estava descrito no seu roteiro. Então, nós observamos esse paralelo sendo criado aqui e que talvez retorne para o seu ponto inicial. Essa cena do capítulo 52 foi tão relevante para Gege que ele esclareceu em um extra que Gojo agiu daquela forma por causa da desinformação que tinha sobre a técnica do Todou. Gojo sabia que Todou era forte, mas não tinha certeza sobre sua técnica amaldiçoada, destacando assim a intenção de Gojo. Ele não queria roubar a cena, mas sim salvar os seus alunos. O Gojo não queria fazer com que pudesse roubar a kill dos personagens, mas sim simplesmente salvar os seus companheiros, salvar os seus alunos que estavam em perigo no campo de batalha. Então, quando observamos o capítulo 52, quando vamos ler o capítulo 52, descobrimos completamente que a intenção de Gojo era solucionar
e resgatar os alunos e professores que estavam em perigo. Este esclarecimento no extra parece uma desculpa perfeita para o Gojo voltar e enfrentar o Sukuna, diretamente ou indiretamente mais uma vez. Isso porque ele não sabe o quanto das habilidades do Yuji cresceram durante a sua ausência desde o capítulo 236. Lembrando que durante a barreira, olha só, a barreira ela representa a morte do Gojo no capítulo 51 e no capítulo 52 e no capítulo 236. Então o Gojo não sabe o quanto o Yuji evoluiu. Da mesma forma como agora, o Gojo também não sabe o quanto o Yuji evoluiu. Então quando ele quebra a barreira, ele percebe que o Itadori evoluiu pra caramba. Nesse exato momento, ele também não sabia o quanto Itadori havia evoluído. E chegando no campo de batalha, ele está vendo com os seus próprios olhos o que o seu aluno está fazendo. Só que nesse momento que pra mim vem o grande pulo do gato que faz os meus caminhos e da Emanuela se desvincularem. Porque ela acredita que o Gojo será colocado como o pilar do mais forte, como alguém que vai derrotar o Sukuna para salvar os seus alunos. Mas eu vou por outro caminho. Eu acredito que Gege fará algo diferente. Ele vai seguir o caminho do seu arrependimento. Quem derrotará o Sukuna será o Itadori e não o professor. Lembram que Gege se arrependeu de fazer o Gojo derrotar Hanami? Então, aqui quem vai derrotar o Sukuna é o Itadori por causa do seu arrependimento no comentário do guia oficial referenciando ao capítulo 52. Como o Gege mesmo disse, ele se arrepende de não ter deixado Yuji e Todou de terem matado a Hanami. Mas as coisas agora são diferentes. Assim como no capítulo 52, Gojo reconhecerá que Yuji ficou muito mais forte. Sua chegada ali é apenas para garantir a vitória dos seus alunos. Ele parado, ele quieto, sem se mexer, é o suficiente para que o Sukuna não expanda o seu domínio. Ele parado, sem fazer nada, é o suficiente para que o Sukuna congele e o Itadori assim lhe derrote. Dessa forma, a gente pode observar que a intenção do capítulo 52 é complementada baseada nas conversas do capítulo 236. A motivação para retornar é ter o pilar para os seus alunos. Afinal, era isso que o Nanami queria. Haibara mesmo disse que o Gojo negligenciava muitas coisas, que ele não tomava a frente de muitas coisas e isso fazia com que vários personagens, várias pessoas, vários alunos morressem lutando contra maldições. O que o Nanami então mais queria, vendo esse presságio do capítulo 236, era que o Gojo estivesse sempre lá. Mesmo que não conseguisse salvar, mesmo que fosse apenas para olhar, que o Gojo estivesse lá. Tudo para impedir que seus colegas / alunos não morressem no campo de batalha. Nanami reforça questionando se Gojo era um samurai. Quando a conversa entre os dois começa, o Nanami questiona ao Gojo se ele era um samurai, se aquilo era o seu verdadeiro sonho, de que ser um guerreiro, lutar contra o Sukuna era o verdadeiro objetivo da sua vida. E aqui, neste exato momento, o Nanami estava lembrando o verdadeiro objetivo do Gojo. Pois não era o seu sonho mudar o mundo Jujutsu através da educação?